9. Irmãos que têm a Bíblia, vamos acompanhar este salmo aqui para iniciar o nosso culto. Salmo 29. Dai ao Senhor, o Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Ó Deus da glória, troveja, o Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele o faz saltar como um bezerro ao Líbano, é Sírion, com novos unicórnios. A voz do Senhor separa a labareda de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto, Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assenta sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. Obrigado, Senhor, por tua palavra, por este salmo que o Senhor tem nos dado. Somos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo Senhor ter nos trazido até aqui. Senhor, só o Senhor para dar força a cada um de nós. Quando o mundo, Senhor, o amor de muito, a tua palavra diz de muito, não é de todos, mas de muito esfriaria. Mas nós cremos, Senhor, que a tua noiva ela não esfria. O tempo de esfriar já passou. Eu creio, Senhor, com estes trovões revelados, com tua presença, com a tua manifestação, com a mensagem do dia, nós estamos aquecidos. Queremos que tu tome a primazia neste culto. Queremos que o Senhor tome estes louvores que vai ser tocado, entoado, a adoração dos teus filhos que vieram aqui nesta noite para cercarmos a mesa do Senhor. Sabemos, Senhor, que o Senhor já tomou a primazia. Sabemos que o Senhor já tomou o primeiro lugar em nossas vidas. Não só desses que chegaram, mas aqueles que estão a caminho daqui, Senhor. Que o Senhor possa desatrapalhar, que o Senhor possa ajudar. Também aqueles que estão, Senhor, através da internet. Que o Senhor continue abençoando, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe nossa oração. Recebe nosso louvor. Para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, vamos ler uma escritura. Fique em Efésios, capítulo 4, verso 11 até o 15. Efésios 4, 11 até por volta do 15. Amém? Os irmãos encontraram Efésios. A gente sempre dá um tempinho que é para as pessoas encontrarem, né? Tem pessoas que gostam de acompanhar, isso é muito bom, né? É muito bom, às vezes, a gente tomar anotação para depois vir meditar naquilo que foi falado, que foi pregado. Isso ajuda bastante. Amém? Diz assim, Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas ou para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstante, levado em rodada por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens
que com astúcia engano fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Estamos aqui, Senhor, nesta noite para cercar a mesa do Senhor. E queremos entrar com reverência em tua presença. Que tu venha nesta noite e nos ajude, através da mensagem do dia, da palavra que tu tem nos dado, de Apocalipse 10, do 8 a 11. Somos agradecidos por tudo, Senhor. Que não só nós aqui possamos ser abençoados, mas cada irmão, cada irmã, cada um que esteja através da internet, nossos irmãos que estão também através da rádio web, que cada um seja abençoado nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Sentai-vos, irmãos. O ministério quíntuplo de Efésios não morreu. Amém? Então nós vamos falar a respeito do ministério quíntuplo de Efésios. Ele não morreu. Porque se nós dissermos que não existe profeta hoje, e nós atribuirmos que só existe o irmão Brana como profeta, e mesmo a palavra de Deus mostrando que nós, a noiva de Cristo, ela é profeta. Então, para a noiva de Cristo ela ser profeta, ela precisa ter um representante, ter um profeta. Se nós atribuirmos que só o irmão Brana foi profeta e que não existe profeta hoje, nós não saberíamos o que era a terceira puxada, esmiuçada como nós temos. E se nós atribuirmos o ministério profético somente a William Brana, nós não somos diferentes de que os metodistas, os batistas, os luteranos, o wesleyano, os católicos, porque a Igreja Católica é o índice mais alto de espiritismo. Depois que morre, que levanta, canoniza e reconhece que aquilo era um santo de Deus. Então, profetas, mestres, pastores, evangelista, ele tem que ser vivo e não morto. O ministério daquele homem passa e Deus levanta outro. Sempre é assim. E se você atribuir o ministério profético somente a William Brana e não a João, hoje, você não é diferente deles. Você é igual a eles. Então nós vamos ver aqui na mensagem a era da igreja de Éfeso. No parágrafo 7, irmão Brana diz assim: embora os mestres digam a você que a era apostólica tem cessado, não creia nisso. A era apostólica. E não somente a era apostólica. Nós sabemos que nós tivemos a palavra apóstolo, quer dizer o enviado. E através de todas as eras nós tivemos enviado. Agora, profeta, nós tivemos três. Três profetas. Nós não enxergávamos o terceiro. Mas um é o apóstolo São Paulo, né? O outro é o William Brana e o terceiro é João, porque a palavra diz profetiza. Quem é que profetiza? E um profeta, ele profetiza o quê? O assim diz o Senhor. Sem esse profeta, nós não saberíamos que a intercessão teria terminado. Com o ministério do irmão Brana, do sétimo anjo, que Deus disse para ele não falar
E se você tem ele como profeta e morre com ele como profeta e o ministério não continua, você não sabe nada. Você precisa de um homem, de um outro profeta, de um homem vivo. O problema é que as pessoas elas vão ficando muito sábias e acham que elas sabem tudo. Nós estamos vivendo num dia onde os filhos não respeitam os pais. Os filhos falam tudo, acham que já estão taludo, como Billy Paul. Achou que estava taludo, colocou na cabeça que ia sair da casa do pai dele, que ia morar com a avó. E hoje, é igualmente na igreja. Pessoas que era para estar crescido com uma maturidade espiritual, ainda tem uma mente infantil. Uma mente que era para ser madura, tem uma mente de criança. Então, vamos continuar aqui. Tal declaração está errada por duas razões. Primeiro, ela está errada em supor que já não há apóstolo, porquanto os primeiros 12 têm morrido. Um apóstolo quer dizer o enviado. E hoje há muitos enviados, porém chamamos missionário. Portanto, enquanto houver homens chamados e enviados com a palavra da vida, então continua a era apostólica. Então nós sabemos que não só continua a era apostólica, mas continua o quíntuplo de Efésio. E não é o quíntuplo de Efésio, ele pode ter começado com o irmão Brana, mas o irmão Brana morreu. Nós vamos ler e eu vou provar escrituristicamente o que eu estou falando, através da mensagem. O que a gente fala, a gente tem que provar que o ministério quíntuplo de Efésios não morreu o ministério profético. O ministério profético está aqui profetizando do ano 2000. Mas o irmão Brana diz que seria tão humilde que você passa por alto. Nós aqui não estamos apegados a um homem. Você não vem à igreja para me ver. Você está apegado a Jesus Cristo. Nós não estamos, mas nós também reconhecemos o homem. Não reconhece, deixa. Está igual os filhos que querem se livrar dos pais e põem no orfanato. Coloca no orfanato para se livrar do pai. E reconhece. Eu reconheço que eu nasci dele. Eu reconheço que ele me gerou. Mas ele vai ficar lá no orfanato. Eu não quero saber dele. Mas o bom filho cuida do seu pai, cuida da sua mãe, não embora envelheça, não embora tenha problema, mas cuida com amor e não deixa colocar em uma forma. Quando você põe um pai seu e uma mãe, uma avó no orfanato, é que você quer se livrar dele. Quando você diz que aprendeu de João, do ano 2000 para cá, mas diz que tem que abandonar o ministério dele para se não apegar. Se eu não me apegar na mensagem que ele prega, eu vou me apegar em que mensagem? Que mensagem? Na tua? Na minha? Eu vou me apegar à mensagem que ele está pregando, porque é o homem que Deus levantou aqui no Brasil. Se não fosse ele, nós não seríamos gerados por ele. Enquanto eu viver, como quer dizendo que me combate, como combate praga em lavoura, irmão Brana disse que a gente combate praga que nem lavoura, mas é a denominação, não as pessoas. As pessoas são boas. Enquanto me entender de vida, eu vou dar honra a esta mensagem, a este mensageiro. E a igreja que crê no que eu prego, no que eu creio, também dá honra à mensagem, a esse mensageiro, a este profeta que Deus tem levantado para nós. Irmão, você já pensou eu pregar uma coisa para você, ir na sua casa, te evangelizar, te mostrar o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, te mostrar a Santa Ceia, te mostrar a doutrina apostólica, te mostrar que Deus levantou um homem para profetizar aquilo que não sabíamos e depois chegar na tua casa e dizer que é mentira? Essa pessoa não merece crédito.
Eu não creria numa pessoa dessa, porque Deus não tem prazer naquelas pessoas que se recuam. Irmão, depois dos selos, não tem mais mensagem. E nós não somos o oitavo. João não é o oitavo. João é a continuidade. João é o prolongamento daquilo que Mombrana não pode dizer. Irmão, isso vai além de profecias. Isso vai além de visão. Isso vai além de levantar o enfermo da maca, ressuscitar o morto. Os selos vai além. E tinha que ser profeta. Então, o quíntuplo de Efésios, o profeta não morreu. Vamos continuar? Agora não vá confundir aqui a era de Efésios. A era de Éfeso, parágrafo 11. Agora não vá se confundir aqui quando disse que Deus e seus modos não mudam. Não disse que a igreja e seus mensageiros não podiam mudar. Então Deus ele não muda na sua essência, ele continua Deus. Passa o céu, passa a terra, a palavra dele ele não passa. Mas seu mensageiro muda. Ele mudou. De Paulo para Irineu. De Irineu para Columba. De Columba para Lutero. De Lutero para Wesley. De Wesley para William Seymour, para os pentecostais, restauração dos dons. Da restauração dos dons para William Branham. Malaquias 4. Aí vai, de Malaquias 4, aí vem Filho do Homem. Filho do Homem vem Apocalipse 17, que se não existisse esse ministério do ano 2000, nós nem sabíamos disso, nem existiria personificadores. Irmão, cada cristão, você tem que ter um filtro. Teu filtro não é o pastor. Teu filtro não é o evangelista. Teu filtro não é o profeta. Teu filtro é o Espírito Santo. Você tem que filtrar o que você ouve. Porque tinha que vir uma mensagem que parece tão igual. Se possível, enganaria o eleito. Você sabe o que é igual? É aquela pessoa que está dizendo que crê, que nasceu, mas nega o mensageiro do dia, nega o profeta do dia. Esse você tem que filtrar. Porque engana. E as pessoas dão amém. E as pessoas compactuam, compartilham com a incredulidade que tem se levantado de uma tal maneira para colocar dúvida na mente das pessoas. Irmão, eu jamais chegaria. Se eu estou aqui é porque eu não tenho dúvida. E se o irmão Brana estivesse aqui, eu não teria pergunta para o irmão Brana. Até 2010, 2011, eu tinha muitas perguntas. Mas depois que compreendi esta mensagem através de Deus, eu não tenho mais dúvida, eu não tenho mais pergunta. Eu não preciso. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não preciso pegar um CD para copiar, para trazer a mensagem para vocês. Eu creio que o próprio Deus, o próprio ofício me dá a mensagem a qual pregar. E ninguém me diz o que eu tenho que pregar. Eu prego inspirado por Deus. E todo pregador, ele diz que ele é inspirado por Deus. Porque dons e vocações são sem arrependimento. Você não tem que julgar um homem pela pregação dele. Você tem que julgar o homem pela atitude dele. Porque a nossa vida, ela fala mais alto. Porque se a gente prega uma coisa e desprega dizendo que não crê no profeta deste dia, então o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? A igreja não é Deus. Assim sendo, ela pode mudar, quer dizer, de mensageiro. Mas o que disse foi por ser Deus imutável, com seus modos imutáveis. Nós podemos voltar ao princípio e ver esse princípio perfeito de Deus. Então julgar por meio daquela norma. E é assim que se faz. A igreja verdadeira sempre se esforça para ser igual ao original do dia de Pentecostes. A igreja verdadeira, desde o dia, procurará se aproximar qual foi a primeira. Os mensageiros das igrejas têm o mesmo Espírito de Deus.
procurarão se aproximar do que foi o apóstolo São Paulo. Irmão, não adianta você querer viver somente se aproximar, porque quem fez nós nos aproximar da mensagem de Paulo foi Malaquias 4. Agora, a mensagem de Apocalipse 10:7 faz a gente se aproximar do rapto, do arrebatamento, porque sem esses 7 trovões não tem arrebatamento. E não espere, irmão. Não é diferente as pessoas que dizem que o ministério... Claro, irmão. João, ele é profeta porque a Bíblia que diz a mensagem que ele tem assim diz o Senhor. Ele não é profeta vidente. Isso é falta de um raciocínio concebível. É falta de uma inteligência espiritual. É falta de uma inteligência. A pessoa às vezes não quer entender. Sabe o que é? Ela quer porfiar. Ela não quer ser humilde. Essa mensagem, para você galgar ela, chegar até o arrebatamento, você tem que ser humilde. Nós temos que nos humilhar na presença de Deus. Não serão exatamente como ele, mas o verdadeiro mensageiro são os que mais se assemelham a Paulo, que estava livre de toda ligadura humana, completamente entregue a Deus, e só declarava a palavra de Deus e manifestava ao Espírito Santo em poder. Nenhum outro serviria. A gente tem que se basear no original, assim como uma determinada espécie só pode gerar a sua espécie. Então João só vai gerar a sua espécie. Mas você pode ver que Abraão gerou 2 filhos. Uma filha da escrava e uma filha da livre. A escrava perseguia a livre. Hoje não é só primeira e segunda etapa tipificada na escrava que persegue a terceira etapa. Hoje é os de dentro, que nasceram gêmeos. Dentro da terceira etapa, nasce gêmeos. E tem uma coisa, irmão, o eleito, ele não persegue o outro eleito. Eleito não se aborrece com a revelação de Deus, ele aceita. Como é que eu vou deixar o mensageiro de lado e querer ser superior a ele, quando Deus trata não comigo, mas com o mensageiro? Sempre foi assim, hein? As pessoas, seus fundadores de Pentecoste, seus mensageiros seguirão o apóstolo Paulo, o primeiro mensageiro da primeira era. Isso simplesmente é maravilhoso. É maravilhoso. Aí eu continuo aqui, vamos entrar na mensagem. O ministério profético, ele não morreu. Ele morreu porque se fosse só o irmão Brana como profeta e não tivesse profeta hoje, ele tinha que ressuscitar. É o que o povo estava esperando nos Estados Unidos. Passaram 3 meses sem o irmão Brana para ele pregar o 7º selo, quando ele tinha revelado tudo e eles não viram. Se a gente for esperar no irmão Brana só como profeta, você não está diferente, porque o irmão Brana teria que recitar para profetizar outra vez. Só que não precisou. De 2000 para cá, Deus tomou um homem e ele é profeta. Queira ou não queira. Queira ou não queira. Ele é profeta. Ele é profeta, não que faz maravilha. Ele é profeta. Irmão, não existe. Irmão, não era nem com eleito, tem mais. Irmão, só de mostrar essa mensagem de 7 trovões e 7 selos. A terceira puxada. Irmão, isso é maravilhoso. Nós não sabíamos disso. Eu vou discutir com Deus. Almas que estão em prisão. 277. Olha só. Porém, você não pode matar o ministério. O mistério, ele não morre. Se não este profeta, se Simão Brana é o único profeta da noiva, ele também teria que ser
o pastor da noiva. Ele não precisava como pastor. Não precisava de você, evangelista. Não precisava de você, mestre. Não precisava. E tudo tinha que estar nele. Se não existe profeta hoje, não existe pastor, não existe evangelista, não existe mestre, não existe. Nós estamos aqui porque existe um profeta. E vivo. Olha só. Porém, você não pode matar o ministério, ele continua vivendo. Você pode fazer o mensageiro dormir. Aonde é que está o irmão Brana? Dormindo. Um crente não morre, ele dorme. Ele está dormindo, irmão. Ele não pode vir, não pode ser como foi com Saul. Saul, quando começou o reinado dele, ele mandou matar todas e perseguia todas as feiticeiras, porque ele estava na unção de Deus. Depois, quando Deus rejeitou ele, por uma palavra Deus rejeitou ele. Por uma desobediência, Deus rejeitou ele. E ele caçava, irmão, quando você vê crente indo para a Assembleia de Deus, quando você vê crente indo para as denominações, você pode dizer que são Saús. Eles estão em busca das feiticeiras, que alguém fale alguma coisa para ele. Eles estão sem Deus. O crente da terceira etapa, ele não está sem Deus. O crente da terceira puxada, ele tem Deus. Não precisa de feiticeira. Feiticeira falar com ele. E ele foi lá descobrir uma pobre feiticeira. E até a feiticeira estava com medo. Ah, não. Olha, Saul ordenou matar todos os feiticeiros. E se souber aí que eu vou te consultar, que eu vou trazer um profeta aqui novamente, Samuel, ele vai mandar me matar. E quando ela começou a invocar e levantar o espírito de Samuel, hein? Aí ela foi ver que era Saul e disse, por que tu me enganaste? É tu. Mas ele estava sem Deus. As pessoas estão querendo levantar o irmão Brano, ele está dormindo, o ministério continuou, está em 2000 para cá, é profeta, irmão. Para que brigar? É só admitir isso. É só admitir isso. Então as pessoas, quando você está procurando denominação, quando você está voltando para uma primeira, segunda etapa, quando você está dizendo que o nome Brana é Jesus, você está à busca da feiticeira, você não tem segurança de vida eterna. O selo é para nos dar segurança. O selo mostra que nós chegamos no porto, o porto seguro. Nós temos uma âncora, nós temos uma base. Nós não estamos aqui à toa procurando feiticeira para levantar o nosso profeta dos mortos para vir profetizar outra vez. Não, Deus não precisa disso. Deus é o Pai dos Espíritos. Ele levantou um e é profeta. Nasceu profeta, porque um profeta nasce. Ele nasceu para profetizar outra vez. Pode pular, pode gritar, mas nós cremos. Só se cerrarem a gente nem quer, que a gente não aguenta. Tirar isso de dentro do coração da gente, silenciar a boca da gente, amarrarem a gente. E eu creio que qualquer pregador, ele tem direito de pregar suas convicções. Tanto que seja bíblica. Agora tem uma coisa, né? Tem pessoas que pregam sem luz. Não alcançou aquele nível de maturidade, não enxerga. Você pode ver que aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, e as pessoas ainda querem... Oh, aí vem as coisas. As pessoas ainda querem dar dízimo para a igreja de feiticeiro, para a igreja de anticristo. Dizimando na Assembleia, dizimando na Batista. Irmão, tu tem que dizimar aonde Deus está com a mensagem revelada. Que é para Deus receber a tua oferta. Para Deus receber a tua oferenda. Você entendeu? Não dizime, não vá procurar feiticeira. Feiticeira não vai, feiticeira só vai te enganar. Porque o que é que elas dizem? O que é que as pessoas querem ouvir? As pessoas
querem ouvir que elas não vão envelhecer, que elas não vão morrer, que Deus vai dar um carro, que Deus vai dar um apartamento, que Deus vai dar uma conta recheada. E aqui nós não estamos nem para te enganar, nem te prometendo emprego, nem carteira assinada. Aqui nós estamos gritando e dizendo que o justo vive da fé. Nós vivemos aqui de quê? Da fé. E é fé mesmo, ainda mais num tempo de tanta crise financeira, de tanto problema, mas Deus não tem deixado faltar o arroz nem o feijão. Se nós sofremos, é porque nós queremos um pouco mais do que isso. Mas a alimentação Deus tem honrado. O apóstolo São Paulo disse, se você tem um calçado no pé e 2 roupas, 2 túnicas, né, com que vestir, o cobrir, já satisfeito. E a gente pode chegar na casa de muitos, não é de todos, né? De muitas irmãs, tantos pares de sapato. 9. Só usa um, porque só 2 que só tem 2 pés. Muita roupa que nem usa. Está lá. E não pode ver um vestido que quer comprar. E nem usa. Se tivesse um monte de roupa, né? Agora a gente fica olhando, a gente não tem que se pegar nessas coisas. A Venezuela, ali a Ucrânia, aquele povo que estava ali guardando seus pares de sapato, aquelas mulheres, aqueles homens guardando seus Cadillac, comprando e querendo fazer reino, está tudo destruído. E tudo aqui da terra vai ser destruído, tudo que não é eterno vai ser destruído. A nossa segurança é estes trovões. A nossa segurança é Apocalipse 10, do 8 ao 11. Amém? Vamos ver. Porém, você não pode matar o ministério, ele continua vivendo. Você pode fazer o mensageiro dormir, mas não pode fazer a mensagem dormir. Mombrana dormiu. Então ele não pode ser o nosso profeta, porque ele é o nosso profeta que deixou essa mensagem para nós. Mas ele não pôde dizer a ninguém. Ele não pôde profetizar outra vez. Ele não pôde dizer que o Cordeiro saiu do trono. Ele não pôde dizer que ele não é mais advogado, agora ele é juiz. Ele não pôde dizer que o 7º foi a vinda do Senhor. Então Deus teve que levantar um outro corpo, um outro profeta. Com assim diz os 7 trovões. Com assim diz os 7 selos. É revelado. E o Brandomínio deixa ele quietinho lá. E lá, esse daqui completo de lá. Porque o Mombrana não falou. Ninguém sabia. Se não levanta esse homem, por que tanta raiva desse homem? Uma pessoa que só ajuda, só nos ajudou. Filhos ingratos, mal agradecidos. É isso que vocês fazem? Querer colocar o nosso profeta no asilo? Você que vai para o asilo. Pode respeitar o servo de Deus. Eu nunca, jamais desrespeito qualquer ministro. Ainda mais quando ele é vindicado, porque João, do ano 2000 para cá, ele é vindicado escrituristicamente. Escrituristicamente. Mas não pode fazer a mensagem. Irmão Brana diz correto, ela continua vivendo. Note quanto vem a terceira puxada de seu ministério, aí ele continua aqui. Então você pode fazer dormir, o mensageiro dorme, você pode matar o mensageiro, mas você não pode matar a mensagem. Irmão, Lutero dormiu. Não adianta você dizer que Lutero, sendo mensageiro, foi justificação. Não adiantava você dizer que o Wesley levantar e um ministro de Wesley, um pastor de Wesley, que escutava Wesley dizer que o mensageiro era Lutero. Não, era Wesley. Sabe qual é o problema? É que as pessoas só querem reconhecer depois que morrem. Agora, todo mundo fala mal de mim, graças a Deus. Porque se não falasse, se as pessoas não tivessem ódio de mim, eu podia dizer que estava um pouco difícil. Mas estão falando, então está cumprindo a Bíblia em mim. Está cumprindo, e eu sou feliz. Eu fico alegre quando eu sei que alguém fala mal de mim. Mas quando eu passar para o Senhor,
Se eu não ficar aqui até o rapto, mas ele era tão bom, aquele pastor, que pastor. Mas agora não querem me ver. As pessoas que me chamaram de anjo, hoje me chamam de demônio. As pessoas diziam que eu era Deus, agora para eles eu sou diabo. A gente vem com outra mensagem aí para ajudar os irmãos. Tá? E aí vamos ver aqui, o profeta não morreu, a mensagem não morreu, o quíntuplo de Efésios não morreu, quem adormeceu foi o profeta Brana, mas Deus precisou levantar um outro profeta aqui. Porque se não levanta ele, vamos esquecer, se não levanta ele, nós não sabíamos disso. A mensagem dá-me pastores Josué, Brana e João. Para você disser que é Josué, você tem que reconhecer o Josué que Deus levantou primeiro. Deus nem me levantou. Se eu disser que Deus me levantou aqui para profetizar outra vez e querer dizer, tira o olho de mim, isso é conversa furada. As pessoas sempre vão te olhar, as pessoas sempre vão pegar o teu exemplo. Você entendeu? É a gente que põe o seu exemplo na mensagem, mas não. A mensagem, o mensageiro não separa. O pastor e sua mensagem não separa. Você e Cristo não separa. Só que você tem que saber que nós somos seres humanos, pendentes a falhas, a erro, mas o que pregamos não tem falha. Não tem falha. Perguntas e respostas sobre o selo. Parágrafo 22. Pergunta de número 22, no parágrafo 232. A noiva de Cristo teria... Uma pergunta. A noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento? Com certeza. E isto está ocorrendo agora mesmo. O que era que estava ocorrendo? Eram os trovões, eram os selos que o profeta revelou, mas foi proibido dele explicar. Era um ministério que não morre, irmão, dessa terceira puxada. Mas que Deus precisou levantar um outro homem. Irmão, se você não crê que João é profeta, então você não tem que crer na mensagem de um só homem. Você não tem que crer. Se você diz que crê na mensagem de um só homem, não crê que João é profeta, então não existe mensagem de um só homem. Se você não crê que João é profeta, então você não tem que crer em mensagem mundial. Sabe o que é que as pessoas querem tirar? Depois que está pronto, as pessoas querem tomar aquele lugar, achar que tem. E que Deus, eles não têm temor de ser rejeitado por Deus. Não, nós não queremos atrair o povo. Irmão, essa terceira puxada, ela não atrai, não. Ela afasta. Ela afasta quem não é eleito. E o eleito, ele permanece com quem, irmão? Nós temos que, irmão, eu sou um pastor Caleb. Nós sabemos que Josué é o Espírito Santo no mensageiro do dia. Mas eu não quero me colocar, que Deus tenha misericórdia, eu não quero me colocar como esse pastor Josué. Não adianta eu falar do púlpito, gritar, isso é só voz. É Deus que vindica. Uma coisa é eu falar deste púlpito, outra coisa é Deus vindicar o que eu falo. E me mostre se Deus não tem vindicado, desde o ano 2000 até aqui, o que este homem tem falado. Não é eu querer falar, é Deus vindicar o que eu falo. Então ele não fala por ele mesmo. E não é porque está ficando fraco, velhinho, que Deus não, agora que Deus está com ele. Irmão, todo mensageiro, todo ministério, se não houver abandono, ele não é de Deus. Porque existe o abandono, porque o pastor, o ministro caiu. Aí é um abandono, é um escândalo. Mas quando você quer servir a Deus, a palavra de Deus, você é abandonado. Mas não por todos. Tem os eleitos que ficam até o final. Tem os eleitos. Aí que eu te digo, que você está seguro na palavra, você não está seguro em mim. Nós não estamos seguros
em João. Nós estamos seguros no ministério dele. Nós sabemos diferenciar o homem do ministério, mas são o mesmo. Se tu não respeita o homem, tu não respeita o ministério. Diz que respeita o ministério, mas não respeita o homem. Não, respeite o ministério e respeite o homem. Respeite o homem e respeite o ministério do homem. Olha só, com certeza, isto que está ocorrendo agora mesmo, veja, a noiva de Cristo, certamente, é a mensagem da hora, e outras palavras, é os 7 trovões, mas que eu não pude falar, e que Deus vai levantar um outro profeta, profeta, porque ele profetizou outra vez. Ele profetiza, então a Bíblia diz, apaga lá, Apocalipse 10, do 8 a 8, discute com Deus. Eu não discuto com Deus, eu creio em Deus. Eu acho que a minha felicidade é essa, é porque eu creio. Eu creio de capa a capa nessa mensagem, eu creio nessa Bíblia de capa a capa. E eu creio no mensageiro em carne humana. Porque se não existe mensageiro, o que é que eu estou fazendo aqui, irmão? Aqueles que querem tomar o mensageiro, é porque eles são teofania caída. Teofania caída. É anjos. O próprio Satanás, ele se desfigura em anjo de luz. Hein? A mensagem da hora, veja, a noiva de Cristo, com certeza, ela consiste de apóstolo, profetas. Ô, irmão, profeta? É o que aqui? Singular? Plural? O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Batismo em título de Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome. É plural ou singular? Singular. Aqui também está falando agora, está no plural. Profetas. Não é? Aí eles aplicam. Paulo, Brana. Irmão, Paulo, a era apostólica. Brana aqui, restaurou a doutrina apostólica. Profeta, mas tinha uma mensagem que Paulo não tinha. Profetas da noiva, da revelação dos selos. É Brana e João. Você tem um assim, diz o Senhor, mas você não profetiza, mas tem que estar em você. Esses selos tem que estar em você. Você é profeta porque faz parte deste profeta. Você saiu deste aqui. Irmão, o apóstolo São Paulo, os mensageiros da igreja, eles, sem nós, sem João, não seriam aperfeiçoados. Eles precisavam, até o irmão Brana estava precisando. Se houvesse o rapto ali, só quem iria era o irmão Brana. Porque eles não viram os trovões. E o que prepara a noiva é os 7 trovões. O que reúne é os 7 trovões revelados. Terceiro selo, 183, 182. E precisava deste profeta aqui para desenrolar tudo isso. Então aqui diz, profeta, o ministério da noiva agora. Não é ministério de Paulo lá, já cumpriu. Nós sabemos que ele é profeta. Nós sabemos. Mas esse quíntuple de Efésios é fora da era. É na era eterna. A era da noiva, que Paulo não está aqui. Ele não está aqui conosco. Eles estão dependendo disso aqui. Estão dependendo. Olha só. Certamente é a mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo, com certeza, ela consiste de apóstolo. Ela consiste de apóstolo. Brana e João. Ela consiste de apóstolo. Profetas, Brana e João. Brana e João. Ela consiste de doutores. Não é Brana só lá, não. É Brana e João. Evangelista. Pastores. Irmão, o irmão Brana chega a dizer que Elias,
ele era pastor até de Jezabel. Elias era pastor até de Jezabel, de Acabe, ele era. William Branham era pastor do mundo inteiro. Pastor e profeta também. Profeta. João é profeta e pastor da noiva e do mundo inteiro. Queira ou não queira. É por isso que diz que neste último dia haveria um rebanho e um só pastor. Um só. Não são vários. Porque vários dá confusão. Várias cabeças dá confusão. Um fala uma coisa, outro fala... Não. Você tem que ouvir um. Você tem que me filtrar por este um. Ver o que ele prega e ver o que eu prego. Se não estiver batendo, diz, não, ele não está batendo. Se não está batendo com o que eu creio, o que é que eu vou ficar escutando? Vou ficar escutando como fizeram com Jesus? Pilatos fez com Jesus? Como Herodes fez com Jesus? Como os sacerdotes fizeram com Jesus? Ficavam zombando dele? E hoje eles estão fazendo a mesma coisa, gritando crucifico, crucifico. Eles crucificaram lá, eles crucificaram nos Estados Unidos pela segunda vez, e agora estão crucificando novamente essa mesma mensagem, essa mesma mensagem, a terceira vez. É a noiva que está trazendo ela, é João que está trazendo ela, e João é profeta da noiva. Pode não ser profeta seu, mas é profeta da noiva, é profeta meu. Eu faço parte dessa noiva. Não tem como tirar. Não tem como tirar. Profetas, doutores, evangelistas, pastores, certo? A congregação diz amém. Essa é a noiva de Cristo. Com certeza ela tem um ministério, um grande ministério. O ministério da hora será tão humilde. Não é grande, não é pompa. Não é humilde. Quando ele desceu, aquele anjo forte, aquele anjo poderoso em Apocalipse 10. Eis que um anjo poderoso desce do céu. E quando ele desce do céu, se ele é poderoso, se ele é grande, se ele é forte, tinha que dizer, e com um livro imenso, um livro teológico. Não, quando ele desce do céu, mas é tão humilde, irmão, só dá num coração humilde, e só para aceitar essa mensagem, porque esse livrinho era um livrinho pequeno, tão humilde, ele é tão poderoso, mas ele desce do céu com este livrinho aberto. Este livrinho aberto. Irmão, se você não for humilde, você não recebe esse livrinho. Você querer ser grande, não tem. O ministério da hora, ele é tão humilde. O mensageiro dormiu, o irmão Brana dormiu. É a mensagem que diz, eu acabei de ler aqui, almas que estão em prisão 277. O irmão Brana está dormindo, irmão. A gente crê que o irmão Brana foi profeta lá. Irmão, tem a cura 233. Eu não terei que responder pela próxima geração que virá. Eu vou responder com homens e mulheres que eu vivi. Ele é o nosso profeta, porque a mensagem precisava chegar até este outro profeta aqui. Se não chega este profeta do ano 2000 para cá, nós estávamos perdidos. Nós estávamos perdidos. A mensagem ela não morre. A mensagem ela não dorme. Mombrana dormiu. Ele dormiu. Então Deus tem que usar um outro profeta para profetizar outra vez. Porque se eu não creio assim, é espiritismo. Esperar o irmão Brana ressuscitar. Mas agora é tarde. Mesmo que o José Brana comece a pregar, nós já sabemos desde o ano 2000. Desde o ano 2000 nós já sabemos que o Cordeiro saiu do trono, que o sétimo era o ministério dele mesmo. Primeiro selo, 68. Era o ministério do sétimo anjo. Nós sabíamos. E se nós sabemos, porque aprendemos com alguém. E não queremos ser maior do que este alguém. Você sabe por que eu ponho a minha congregação para ouvir? É porque cada culto tem algo novo. E eu não quero que você perca.
Porque se eu quiser, eu posso deturpar a mensagem. Vocês não estarem ouvindo. Como tinha um pastor aqui no norte que já passou para o Senhor, eu estive numa reunião deles e ele discutiu, não. Os CD vêm para a gente escuta e não distribui para os membros. Você entendeu? Não distribui os CD, porque quer dizer, ele aprendia e a igreja ia pensar que aquilo era dele. Está compreendendo? Não chegava aos leigos. Ele era único, estava conquistando, só ele queria ouvir. Aí depois ele passava para a igreja e na frente da igreja lhe apareceu uma grande pessoa. Mas nós não temos esse espírito aqui. Quando eu sento com vocês, é porque eu estou dando o melhor para vocês. Eu quero que vocês não percam nada. Que é uma história, irmão. Eu vou contar para vocês. Uma história. Quando ela chega na 10ª pessoa, ela já está acrescentada. Nunca é como sai. Olha, você pode assistir meu culto aqui e eu pregar, tua mulher ou teu marido não estiver aqui. Tu chega lá na tua casa e vai pregar diferente. É diferente de que nós todos está sentado e está ouvindo. É por isso que desde 2013 eu fiz questão de colocar a internet. Quando o pastor está ao vivo, eu escuto ele. Quando o pastor não está ao vivo, eu prego. Mas quando está ao vivo, eu quero receber, que sempre está saindo algo. Sempre está saindo. E se o irmão Brana tivesse vivo, eu estava fazendo a mesma coisa. Verdade. Se eu tivesse no dia de Noé, eu estava sentado lá ajudando Noé. Ao menos dar martelada no dedo, mas eu estava lá. Eu ia entrar com ele. E com a minha congregação. Ia ficar tudo ajudando. Sentado. Irmão, o que mostra o que você ia ser lá, o que você é aqui. Se você está contra aqui, você ia estar contra lá. Contra Noé, contra Moisés, contra Jesus, contra Brana. Sabe por que você fala de Brana? Sabe por que você morre por ele? Porque ele está dormindo, porque já passou. Você é um... Perdoe. Tem coisa que a gente nem tem que falar, né? Vem uma, mas a gente tem que reter. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Você entendeu? Está sujeito. Cristo, mistério de Deus revelado, parágrafo 487. Como pode um mundo cegamente passar por algo como isto? Exatamente da mesma forma que os católicos, quem está falando isso é o William Brana, que passaram por São Patrício e não reconheceram, até depois que estava morto. Você compreendeu? Os católicos, eles passaram cegamente por São Patrício e não reconheceu, até que morreu. Hoje todo mundo diz, Brana é profeta porque morreu. Que ele está dormindo no Senhor. Se houvesse outra geração, eles iam dizer, João é profeta mesmo. Igual aquele centurião disse, este verdadeiramente era filho de Deus, mas já era muito tarde, ele já tinha matado ele. E hoje eles estão matando, dos seus púlpitos, olha só, olha, forma que os católicos que passaram por São Patrício e não reconheceram até depois que estava morto. A mesma coisa eles precederam com São Martinho, não reconheceram isto, até que ele morreu. A mesma coisa eles têm feito em todas as eras, irmão Brana, a mesma coisa fizeram com Joana d'Arc. A Igreja Católica queimou como uma bruxa, porque ela era espiritual. E por volta de 150 anos mais tarde, desenterraram o corpo destes sacerdotes e o inseriram para cumprir a penitência. Isso passa diretamente por eles, e eles não reconhecem isto até que passe. Isto somente pega a semente predestinada que Deus predestinou antes da fundação da terra. É os únicos que vão reconhecer, irmão, e não pense que é uma grande maioria, é uma pequena minoria que reconhece o mensageiro do dia, porque os demais só vão reconhecer depois que passa, depois que morre. Eu não preciso de presente, pessoas querem trazer presente depois que está no caixão. Você tem que dar presente, você tem que dar flores em vidas, depois que morre. Não sou contra você levar flor, né, pessoal? Para quem, para o seu ente querido que já passou,
o Senhor, vá lá, leve lá a flor. Mas por que você não deu em vida? Por que você não chamou a sua mãe e disse que amava? Por que você chamou seu pai e disse, meu pai, eu te amo? Por que você não chamou seu filho e disse que amava enquanto ele... Vai esperar morrer? Para chorar no caixão? Aí eu amava. Aí já passou. Já passou, meu amado. Olhe, a mesma coisa veio através do dia de Noé, a mesma coisa veio através dos dias de Moisés, nos dias de Elias, nos dias do profeta, nos dias de Jesus e assim por diante, até o fim desta hora. Até o fim desta hora, irmão Brana estava falando isso porque não estavam reconhecendo o ministério dele. Agora eles pulam, eles gritam, eles batem no púlpito. É porque o irmão Brana não está aqui. Eles estão mostrando que João está aqui e eles estão fazendo a mesma coisa que fariam com Brana, que fariam com Jesus, que fariam com Paulo, que fariam com Lutero, com Irineu ou qualquer um desses mensageiros. Fariam o mesmo, não reconheciam, estariam contra. Contra. Depois que passa, ele reconhece. Vamos ver a pessoa fecundada com a semente de Deus, a palavra ali dentro, manifestando a si mesmo, tão rendida à vontade de Deus, que é a palavra. Só a palavra manifesta nessa pessoa ou prisioneiro um indivíduo. Irmão, só a palavra manifestou do ano 2000 o prisioneiro um indivíduo. Eu nem existia, eu estava no lombo. Você crê que você estava no lombo dele? Mas eu estava no lombo não para criticar, eu estava no lombo para crer, porque não adianta estar no lombo, nasce e depois critica, diz que não é. É, não é. Ou é ou não é, irmão. A gente não pode cogitar em dois pensamentos. Ou é profeta ou não é. Ou é profeta ou não é. E a minha Bíblia diz que é. E a sua? João profetiza outra vez, é profeta ou não? A era de Pérgamo 59, ela tem assim, diz o Senhor, ela, profeta, o ministério quíntuplo, profeta, do ano 2000, o irmão Brana não alcançou. Uma próxima pregação eu vou mostrar isso. O irmão Brana estava nele, este ministério, da terceira puxada, o quíntuplo de Efésios, mas ninguém viu. Ele levou isso no coração dele, não pôde. Ele estava esperando que alguém entrasse na igreja dele e dissesse, eu vejo, eu creio. Ele disse, quando você vê, não rejeite. Irmão, passou 40 anos e se levantou um profeta aqui no Brasil, um profeta. Um profeta que nós sabemos que não é evidente, é profeta porque a palavra diz que profetiza outra vez. E é do quíntuplo de Efésios, sim. Se você não crê que ele é do quíntuplo de Efésios, profeta agora para a noiva do quíntuplo de Efésios, então você não é diferente dos católicos, que depois que São Patrício morreu, que eles vieram reconhecer. Depois que Joana d'Arc morreu, que eles vieram reconhecer. Depois que os mensageiros morreram, Lutero, Wesley, William Seymour, eles vieram reconhecer. Depois que Brana morreu, eles estão reconhecendo. Mas eles não querem reconhecer o que está aqui no nosso meio hoje. Mas fique tranquilo, que não tem mais era. Esta é a era da noiva. Esta é a era da esposa. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.